Que 1h56 é puxado, né? Mas vamos lá. Pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal. Eu tô assim meio... A gente tá com equipamentos novos aqui, eu ainda estou me ambientando. Pois é, nós não éramos um podcast humilde, né? Microfone na mão. Olha aqui atrás o George Orwell, velho. Nossa. Mano, a galera não... Mano, George Orwell é o autor mais usado pela direita e pelos conservadores pra rebater o socialismo. A verdade é essa, velho. Olha isso aqui. O que é esse cara aqui atrás? Continua. Falava alto, captação do som não era boa. Mas aí quando a gente ficou em primeiro do ranking de negócios agora do ele tá nessa fase. Spotify, e não só de negócios, em primeiro do ranking geral. Você Já vê tá que a o primeira do Leonir- ranking geral? Estamos. Não, a Nossa. É tipo a Jessie e o James, né? Prepare-se para encrenca em dobro. Aí vai a Zoe Cubana e a Renata Barreto. Nossa senhora. mais de Há 3 dias semanas. seguidos. Há E o 2 semanas, ranking eu muda o tempo todo. Mas acho que, de alguma forma, o dinheiro que eu mandei pro Spotify por baixo dos panos garantiu pra gente o primeiro lugar por mais. Não duvidaria que isso tivesse acontecido. Eu acho que não é o caso, né? Mas a gente sabe que várias iniciativas crescem por causa de propina e de corrupção. E qual o tema de hoje, Bololinha? Hoje a gente... Vai, fala o que você... Eu nunca sei direito. O tema de hoje é muito interessante. Eu queria gravar esse podcast faz tempo. Que é falar sobre como é a vida em um país socialista. E pra isso trouxemos duas pessoas aqui. Uma delas é uma economista liberal abertamente conservadora e a outra é uma pessoa que rola um boato de que nem de Cuba é. Então, né? Vamos lá. Uma delas que teve essa experiência na prática, que é a Zoe Martinez. Vou ler aqui seu breve currículo, Zoe, não tão breve assim. A Zoe é uma cubana naturalizada brasileira. Hoje ela é acadêmica de Direito, proprietária da livraria da Zoe, influenciadora digital e criadora do canal de YouTube de mesmo nome. É sócia da InfoSpeed e no canal ela fala sobre a realidade de Cuba e atua em defesa da liberdade. Zoe, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com a Renata Barreto do meu lado, Malu Perini. Ah, o sotaque dela muda, né? Que coisa curiosa. Acho engraçado isso. Mas enfim, gostei que também ela tem uma livraria com o próprio nome. A autoestima tá lá em cima. Bruno Perini. É um presentão de aniversário pra mim, que é sábado agora, 22 anos. Menina, Ah, que legal. É um jovem, baby. né? Estou me Jovem. sentindo velha agora. Aí você vai Já desde cedo, instrumento da ideologia dominante. Vai que vai. apresentar a Renata agora, né? Vou apresentar. A Renata a gente chamou porque ela gosta de meter o pau. Não, falou Ih, socialismo, a comunista. Renata ela fala, posso participar? Então, Ela fala, posso participar? Mas eu nunca li nada. Eu não sei de nada. Mas eu quero participar. Parece aquela criança que fica querendo dar opinião nas coisas. Nem criança, até adulto também, né? Acho que adulto é melhor. Até parece aqueles adultos que fica querendo dar opinião, querendo dar pitaco em coisa que nunca leu, nunca entendeu. Porra, é foda, né? Dar pitaco sem estudar é complicado. trouxemos aqui Renata Barreto, economista, sócia do escritório de investimentos Faz Capital, CEO e fundadora da plataforma de cursos online Cursology, sócia da Liberfy Story e criadora do curso Capitalismo e Socialismo. Criadora do curso Capitalismo e Socialismo, em que ela defende o capitalismo. Renata, é a sua segunda participação aqui, né? É a segunda, a primeira a gente falou sobre bilionários, foi muito Exato. legal até hoje, Foi muita muito gente legal mesmo. fala e marca até, isso já faz um tempinho, faz o quê? Foi o episódio 4. 3, uns 3 meses, é. 4 meses? Inclusive é um episódio muito legal pra quem não... Porra, em 4, sei lá, ele falou que é o episódio 3, né? Que faz uns 4 meses. Porra, cara, se é o episódio 4, 3 e em 4, 5 meses, o podcast diz há 6 meses, vai? E já é o primeiro do Spotify? Tem alguma coisa errada aí, mano. Não é possível. Ou essa parada é o melhor podcast da história do planeta Terra, da Via Láctea, ou tem alguma coisa errada. Né? não assistiu, assista. Foi o episódio 4, amor? Foi o episódio 4. Assista, Deve ser bom. porque é muito bom E eu mesmo. vim antes de vocês estarem nesse cenário chique, ou seja, o meu cachê agora é maior, eu vou cobrar um pouco mais pra passar por essa participação, porque afinal eu não sou socialista. Na verdade, Eu sou Renata, capitalista, a então gente tem cobra. um modus operandi aqui no podcast que é o seguinte: depois que a pessoa vem 3 vezes, ela vira sócia honorária e pode pagar algumas contas nossas. Ah, não é que ela recebe nada, não. Não, Ela paga a conta. Ela Ela paga. é sócia nas despesas, mas não nos lucros, entendeu? Entendi. Um negócio bem governo. Bem, é assim bem que a gente Estado,
assim, uma coisa bem socialista. Bem governo, humor, piadas. Bem Estado. Mas, Bem socialista, isso mesmo, tá certo. Pois de qualquer é. forma, obrigada pelo convite novamente. Sempre bom estar aqui com Porque o Estado pega impostos do cidadão de bem. vocês, meus vizinhos também. E a gente já te considera sócia porque você faltou um episódio que a gente te convidou. É verdade. Que foi sobre o de democracia. Então, Eduardo, separa um boleto pra Renata depois. Nossa, esses dois de democracia e bilionários deve ser uma atrocidade, velho. Atrocidade. Pode ser o condomínio, ela tá habituada a botar junto. É verdade. Obrigado. Mas entrando na pauta do programa agora, Zoe, eu queria que você falasse um pouco da sua história. Como é que foi esse tempo que você morou em Cuba? Com Lá quantos vem anos a você saiu de fic. lá? E Conta por que pra gente. saiu de lá? E por que você é tão bom Nossa. morar em Cuba? É ótimo morar em Tem Cuba. gente que pergunta, acredita ainda? Por que eu saí de Cuba? O povo Fala, ué, você não quer... Ó, eu já aproveita e começamos o podcast. Você não acha o socialismo bom? Vai morar lá então. Pelo amor de Deus, velho. É sempre o mesmo papo, velho. Mesmo papo. A vontade de falar assim, ué, você não é capitalista? Vai morar nos Estados Unidos. Vai morar na Inglaterra. Vai morar na Alemanha. Mas no Brasil eu tenho minhas coisas. Ah, é? Que coincidência, porque eu também tenho minhas coisas. Que loucura, cara. Podcast com uma oferta. Eu pago a passagem só de ida pra quem quiser fazer essa Mas você experiência viu que- live. Ela não pode, porque ela me bloqueou no Instagram. Você viu que Só eu... que tem que ficar lá 5 anos, não pode voltar. Isso, porque é bem assim que a migração funciona, né? Tipo, é isso, você pega uma passagem, aí você vai pra lá e você vai sem emprego, você vai sem casa, você vai sem contato, você vai sem ninguém. Que é basicamente como funciona e opera a migração muito intensa de pessoas de países pobres ou em situação de vulnerabilidade humanitária, de guerra, etc. E vão para esses países do centro do capitalismo. E a vida dessas pessoas, né, nesses centros do capitalismo é maravilhosa. Pô, o imigrante é feliz. O imigrante é feliz, a verdade é essa, né? E é bem legal, assim. Você chegar num país sem emprego, sem contato, sem dinheiro, muitas vezes sem nem falar a língua local. Não, é maravilhoso, velho, é maravilhoso. E com dinheiro, É uma ironia, tá? ganhando dinheiro como cubano, tá? Aham. Sem dinheiro Sim, brasileiro. claro, exato. Porque minha história na internet começou por uma professora, depois eu Sempre, né? É a professora, doutrinadora, igual o Nicolas, me aplaudiram, a professora católica me barrou. entro nessa história, mas começou com uma professora que queria se aposentar no Brasil e ir morar em Cuba com a aposentadoria do Brasil, tá? Que é Porra, a professora que ia se aposentar no Brasil e levar o dinheiro pra Cuba. Quanto que uma professora ganha de aposentadoria? Que ela ganha 50 mil reais? Ai, meu Deus do céu. aqui a aposentadoria de professor não é grandes coisas, mas em Cuba é muito Mas- dinheiro, porque o dinheiro lá não vale nada. Mas é É muito dinheiro. É que tem aquela coisa, né? A maior parte do dinheiro que a gente tem aqui é gasto pra coisas básicas, né? Tipo, é isso, saúde, uma educação boa, pagar aluguel, tá ligado? Se você tem um programa de moradia popular, de acesso básico universal muito bom, enfim, né, um país seguro, esquece, por que você vai usar o dinheiro? Pra consumir o que tiver. Bom demais. Enfim, começando agora com a minha história, começou com meu pai. Meu pai, ele é engenheiro, ele ocupava um alto cargo lá em Cuba e chegou uma hora que o Partido Comunista de Cuba mandou, na verdade... Pediu, né? Pediu. Educadamente. De maneira educada, com uma arma apontada pra ele. Igual o Estado burguês faz. Exatamente, e pra família. Que ele tinha que entrar pro Partido Comunista de Cuba. Que? Não. Isso é ladainha. Isso é fake. Onde que existe isso, cara? Onde que existe isso? Imagina. A pessoa é obrigada a entrar no partido? Aonde isso, velho? Onde? Porque quando você ocupa um alto cargo, você tem que entrar no Partido Comunista. E meu pai não De onde isso, velho? queria, porque você entra não sai mais. Esquece, não vai conseguir sair de Cuba, enfim. E ele não queria isso pra família dele, ele queria uma vida melhor para as filhas. E aí, ele tem família brasileira. Ah, já começou, né? Tem uma parte, porque meu pai de criação, ele é meu pai, né? Ele é libanês, a família é libanesa. Então, migraram, uma parte foi pra Cuba e outra pra Venezuela, Brasil. Escolheram bem, né? O avô dele escolheu Cuba, porque na época Cuba era capitalista e era muito melhor.
Muito, era muito bom. Cuba era basicamente o puteiro dos Estados Unidos da América. É isso, a emenda Platt, feita depois da Guerra Hispano-Americana de Independência, fez com que os Estados Unidos de fato mandassem na ilha, né? E deve ser muito legal você morar num lugar em que as decisões políticas, sociais, econômicas são pautadas a partir do interesse de outra nação. Deve ser bom, deve ser legal. Pô, é por isso que a Revolução Cubana não deu certo. Por isso que o povo não apoiou a Revolução Cubana. Devia ser ótimo antes. Devia ser ótimo. Um filme que retrata isso, não a partir de uma perspectiva histórica nem nada, mas ele traz uma visão legal. São dois. Eu vi um ontem, que é Cuba e o Cameraman, da Netflix. Poderoso Chefão 2. Tem uma cena que eles estão em Cuba, bem na hora da Revolução. E aí é legal. Você vê o povo tá triste, viu? Quando o Fidel chega em Havana. O povo fica triste, viu? Ó, triste, fica triste. Nossa senhora. Isso foi antes de 59, então. Muito antes. E aí ele pediu pra prima dele fazer uma carta convidando ele pra vir pro Brasil, porque na época era proibido. Tipo, vou de férias pra Cancún, Não podia. Não pode. Mas isso eu queria saber, se é tão O negócio é esse, né? Informações diretamente, straight out of the cool. bom morar em Cuba, por que as pessoas não podem sair? Exatamente. É isso que eu... As pessoas deixam de levar em consideração o fato de que os países localizados no chamado terceiro mundo, né, na periferia do capitalismo, têm muito menos direitos geopolíticos de ocupação dos espaços do que países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Um passaporte latino-americano, né? Você pode ir para a Europa, mas você não pode morar lá. Tem que ter um trabalho, alguma parada assim. Mesma coisa dos Estados Unidos. Agora, com o passaporte estadunidense, você pode ficar. É muito mais fácil, né, de você conseguir esses trâmites burocráticos. Você tem que levar isso em consideração. E uma outra questão que é relevante é que é isso. Muitas vezes tem pessoas que têm vidas boas no Brasil e que não têm vidas boas no Brasil vai querer tentar a vida em outro lugar. Eles falam como se isso fosse um fenômeno isolado de Cuba. Como se as pessoas na América Latina como um todo, né? A gente vê vários casos da galera que vai pra Europa, vai pros Estados Unidos e tal. E é isso. A grande diferença central, né, é que existe uma propaganda ideológica muito forte nos países centrais, né? Então, a terra da oportunidade, uma vida melhor e blá blá blá. E aí a pessoa que tá ali, né, não tá numa firmeza ideológica mais assertiva, tá ligado? Tá ali pensando nisso, tal. Claro que ela vai ser atraída. Agora, a vida dela vai ser boa nesses outros países? Ela vai ter essas garantias? Aí é outra história, né? Outra história. E outra coisa importante, né? Cuba não deixa seus cidadãos saírem de lá, né? Irem morar em outro lugar. Eu pergunto, que país que recebe outra pessoa desse jeito? Tem esse ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Cuba é uma nação que vive cercada pelo imperialismo. Qualquer medida de defesa, de cerceamento dessa liberdade, né? Que a gente chama, na verdade, acho que a gente pode pensar ela muito mais a partir de uma perspectiva de defesa, de preservação, do que de qualquer outra coisa. Porque existe um cerco, existe um perigo ali que circunda a região. Então você não pode dar ponto sem nó. Você não pode vacilar. Então o cerco sobre essas liberdades individuais é muito maior exatamente para preservar o projeto revolucionário socialista. Da mesma forma como esse tipo de cerco, né, acontece em outros países e em suas relações geopolíticas internacionais. Qual que é o grande direito que um imigrante sem passaporte tem nos Estados Unidos ou na Europa? É uma vida marginal, é uma vida de periferia, é uma vida muito difícil, muito complicada, de muita carestia. Então, é isso, né? Enfim. Uma questão que me assola, assim. Mas é a mesma pergunta quando você fala assim, quando caiu o muro de Berlim, o pessoal correu para que lado? Quando caiu o muro de Berlim. Tem uma live minha sobre isso com o Rodrigo Yanhes lá no canal. Pode procurar. Muita gente foi para a Alemanha Ocidental. Vítima da propaganda ocidental. E mesmo isso, né? Enfim, lá o Rodrigo explica todos os meandros e as coisas que levaram a esse tipo de argumentação. Vale muito a pena, tá? Aqui no YouTube para vocês darem uma olhada. Pro lado. Era tão bom o lado lá que tinha que ter gente lá no muro, fuzilando as pessoas que entravam lá, e aí não podia sair. Então... E realmente, era só de um lado que tinha guarda. No Ocidente, eles recebiam a pessoa com um filhote de Golden Retriever.
Filhote de pastor alemão. Parece um lobinho marronzinho. Então, do lado oriental a gente tinha metralhadoras, tinha bombas atômicas, tinha tudo isso. No lado ocidental você era recebido com marshmallow, cachorrinhos, filhotes e com um grande abraço das autoridades da República Federal Alemã. Era isso mesmo. Era exatamente assim. Então, assim, que coisa estranha, né? De repente, era ruim o lugar. Eu fiz um Reels, né, esses dias, falando pro pessoal, cara, quem conseguir me responder esse questionamento de por que vocês veem cubano todo dia saindo a nado e não vê nenhum americano indo pra Cuba, quem conseguir me responder isso, eu dou R$2.000. Ninguém respondeu. Ninguém conseguiu responder. Parece verídico. Parece verídico que ela pagaria R$2.000. Porque o negócio é esse, né? A pessoa vai lá, responde. Imagina, eu vou lá e respondo. Aí ela vai falar, não, mas... né? Aí é pra inventar um argumento tirado straight out of the cool pra poder, enfim, inventar aí sua elucubração. Perderam R$2.000. uma resposta tão simples. Pois é. Não é mesmo? Pois Tão é. simples. Então responde aí. Por que você não vai a nada pros Estados Unidos? Por que você não vai a nada pros Estados Unidos? Ah, merda. Enfim, aí essa prima dele fez a carta, meu pai veio depois de muita burocracia, quase que ele não consegue. Ele foi autorizado, então. Ele foi autorizado. Ele não fugiu. Passou por várias instâncias. Que é tipo arrumar um passaporte dos Estados Unidos. Passaporte não, um visto, né? Passaporte é impossível. Arrumar um visto. Que ditadura, hein? Ministro, não fugiu. Gostei E dessa aí ele salsa veio, aí era no pra fundo. ficar 3 meses. Que ano que foi isso? Foi 2005. Nossa. Ainda era o Fidel no recente poder. Ainda. Era o Fidel no poder. E Saudades Fidel demais, velho. Nossa senhora, que homem. o Lula aqui. E aí ele O Fidel lá e o Lula aqui. Lula, que todo mundo sabe, é um verdadeiro socialista. veio pra cá. E aí deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio. E eu tinha 5 anos na época. E Ai, tão novinha, 2005. Ela ele tinha veio 5 de anos. Ele já tava na faculdade, já. Tinha 15. Não... Trabalhando. Ele veio Em 2005 eu tinha 11 anos. Tinha 11 aninhos. Espoletinha. de visita e ficou. Aham. Depois dos 3 meses, que é o máximo que podia ficar fora. E aí ele Ou seja, ele foi um imigrante ilegal. foi à Polícia Federal depois de 1 ano, ele ficou ilegal aqui esse ano. E decidiu falar, olha, eu pedi o asilo político. E aí foi aceito, ficou exilado político aqui. E aí conheceu... Como assim asilo político? E essa história não tá fazendo muito sentido, porque as relações entre Brasil e Cuba são bem próximas, assim, né? Você pede, sei lá, asilo político numa embaixada quando você está fugindo de algum lugar porque você fez alguma coisa, tá ligado? Se o pai dela era um homem de bem, cidadão de bem, por que o cara pediu asilo político? E como se fosse isso, né? O governo brasileiro vai lá e dá asilo político. Eu vou lá na lotérica, preencho um cadastro, falo, me dá um asilo político. Chego na lanchonete, falo, me vê um queijo quente e um asilo político. Como assim, velho? Um amigo dele, argentino, naturalizado brasileiro. Ah, mas tá uma salada de fruta também, essa... Nossa senhora, hein? Tá um América Latina Fever, tá maluco? Que fez a carta, a mesma carta que a família dele fez pra ele, fez pra minha mãe. Aham. E aí, depois de quase 4 anos... Que carta? E a mãe vai ganhar asilo político? Por quê? Por quê? Tá com cheiro de fique. Ele conseguiu tirar Nossa. minha mãe de Cuba. Ou seja, sua irmã nasceu, seu pai não viu, não acompanhou. Que horror, né? Não é como se isso acontecesse em todos os países da periferia do capitalismo. No final, seu pai fugiu, porque ele veio pra passar 3 meses e ficou. Ficou. E aí, minha mãe conseguiu vir pra cá em 2009. 4 anos separados, Quase 4 anos. por conta de política. É isso. Imagina se isso acontecesse em outros lugares. Mano, os caras não vão falar. Eles não vão falar que esse é um fenômeno que acontece em muitos lugares. Muitos lugares. Toda migração presume isso. Eu tenho um conhecido que conseguiu visto para morar nos Estados Unidos de forma ilegal, tá ligado? Casamento arranjado. O cara meteu essa. E aí também ficou um tempão sem ver a família, às vezes voltava, vez ou outra pro Brasil e tal, mas perdeu muita coisa nesse meio tempo. Eles não vão falar disso, não vão falar do número de pessoas que migra tentando achar trabalho, ganhar uma grana e também fica um tempão sem ver a família. Não vão falar dos soldados da classe trabalhadora estadunidense que vão pro Iraque, pro Afeganistão, lá tal, e ficam anos sem ver a família, por causa de política também. É isso, né? Isso, né? Era uma barreira política. E como é que não ficou podiam a sua sair de mãe lá? Com criança e tudo? Como é que Meus ficou? avós ajudavam.
davam um suporte. Também minha mãe, ela... Não vai falar que o Estado cubano providenciava tudo do básico. Parece que a mãe dela tirava a comida do sovaco, né? Materializava a comida. Tem um irmão fora, que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ele saiu ilegal, ele foi corajoso aos 18 anos. Atravessou o mar. Não, foi... Eu não sei muito bem a história, mas eu acho que ele casou com alguém, foi pra Espanha, mas tudo... E de lá foi. Foi fugido também. Aí, ó. Tá estranha essa história, hein? Foi Não lembro, não sei. Porra, como que você não sabe, velho? Que ladainha. Ladainha, isso é bobagem. fugido, mas foi ilegal, foi uma história... É que muita gente atravessa... Porque foi antes de eu nascer, eu nasci em ali. 99, então naquela época era muito mais fechado do que atualmente. E aí esse meu tio, ele mandava coisas pra minha mãe. Mandava Cheetos, bolacha Oreo, suco com açúcar. Pra vender. Então a gente vendia no mercado negro. Roupa, essas coisas. Que você sobrevive No lá mercado assim. negro. Deixa eu só fazer Tem um parênteses mercado sobre negro. isso. Você não sobrevive lá, assim. A pessoa tá confessando ao vivo que cometia crime no regime. Aí eu fico perguntando, né? Ufa, ainda bem que não existe pirataria no Brasil. Ainda bem que não existe pirataria nos Estados Unidos, né? Nossa, ainda bem que as pessoas também não fazem isso pra sobreviver aqui. Nossa senhora, velho. Isso, a história da União Soviética, de Cuba e todos esses países que tentam abolir as leis do mercado é a mesma. Sempre é feito o mercado paralelo. Nossa, só dos países socialistas, né? Que existe mercado paralelo de utensílios. O resto tudo no Brasil, tudo legalizado. Tudo, não tem nada contrabandeado, não tem nada. Nada. E se o mercado paralelo não funcionasse, as pessoas morreriam de fome. Não, Renata, aí você está enganada. Você está enganada. Porque o consumo calórico da União Soviética ao longo dos anos 70 e 80 é maior que nos Estados Unidos. Pode procurar, tem pesquisa que fala sobre isso. Tem dados da FAO, que é a Food Administration Organization, alguma coisa assim da ONU. Fala também disso. Você pode ver também que depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética, morreu mais gente nesses países do que em todo o período soviético. Gente de fome, de diminuição do consumo calórico. E não sou eu que estou falando, né? Você pode procurar isso. Pode procurar essas pesquisas. Na Ucrânia tem... Eu até no vídeo que eu reagi, Renata, né? Que a gente falou do Gadalomor, do Holodomor. Holodomor. A gente até viu aqueles dados, né, do site do governo ucraniano que mostravam que desde a queda da União Soviética, a galera na União Soviética na Ucrânia passou a comer muito mal. A gente viu isso. Morreu mais gente nesse período do que no chamado Holodomor. Então... Em União Soviética foi exatamente assim. Tem até uma história que eu conto no meu curso, que o Lenin inicialmente começou com essa de abolir a lei da oferta e demanda, começou a expropriar tudo e toda a produção de alimentos Nossa, ela tá falando uma groselha. O Lenin implementou a NEP, a nova política econômica, que permitia a pequena circulação de bens de capital no comecinho da União Soviética. Expropriou muita coisa, é verdade. Mas aboliu as leis do mercado, né? Ninguém mais compra. Ninguém mais vende. Acabou. Ei, eu vi, hein? Eu vi. No Estado. Só que aquilo, obviamente, não foi suficiente. Se eles não tivessem feito vista grossa para os mercados paralelos que iniciavam, eles deixavam funcionar porque eles Aqui, a vista grossa. sabiam que se eles impedissem, as pessoas iam morrer de fome. E não só morrer de fome, porque você pega, por exemplo, a União Soviética começou em 17. E em 21, o Ludovico... Não. Você tem que estudar a história, cara. A União Soviética começa em 1922. 24 a morte do Lenin, 22 começa a União Soviética. Entre 17 e 22 há o processo da Revolução Russa, tá? Que é uma coisa um pouco diferente do que a União Soviética propriamente dito. Ludwig von Mises escreveu a sua tese sobre por que não daria certo. Ele falou, olha, o socialismo não vai dar certo devido ao baseado em absolutamente nada. Mises é o velho místico. Problema do cálculo econômico. Ele falava o seguinte, os socialistas querem estatizar os meios de produção. Se você toma os meios de produção, tira da iniciativa privada, você destrói o mercado para meios de produção. Quê?
Você destrói o mercado por meio de produção? Você acha que existe uma disputa tão grande assim entre pessoas diferentes que um trabalhador vai criar um meio de produção para competir com os já consolidados? Jesus. Se não há mercado para meio de produção, não há preços. Se não há preço, não há sinalização do que deve ser produzido. Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, você vai numa cidade, a água... Não, é muito bom porque é uma teoria, assim, que vem do nada, né? Pô, se você não tem isso, não tem aquilo. Pô, os caras tiram essas informações de onde, meu irmão? De onde? Deveria custar uns R$2, tá Deveria custar R$2. Por que deveria? Por que deveria? R$10. Isso tá te informando que, olha, tem muita demanda por água e tem pouca oferta. Aí um monte de pessoas vão ver, caramba, não porque elas são boazinhas apenas, alguns querem só ganhar dinheiro. Mas esse é o mérito do capitalismo, né? A gente usa o egoísmo dos outros a favor de todos. Que? Que? Você usa o egoísmo dos outros a favor de todos. Ah, entendi. É bem Ayn Rand, né? Aquela parada do egoísmo lá do... Ele olha, caramba, a água tá R$10, eu posso comprar água por R$2 naquela cidade e lá vender por 8, que eu tô vendendo mais barato e vou ter muito mercado. Se muita gente faz isso, muita oferta de água para aquela mesma demanda, o preço cai. Ó, aula de economia com o boy de jaqueta jeans. Em países socialistas isso não acontecia. Isso é uma tanto que eles coisa deixam assim funcionar. muito básica, né? Um conceito muito básico de economia que tentam. Esse que é o problema, na verdade, do socialismo. Eles colocam a emoção na frente da razão e Ai, meu Deus. Quem que fala isso? Quem que fala isso? Além da Renata Barreto. Que fala que eu encho o saco, que eu não sei o quê, que é uma aliada, blá, 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 blá. Quem que fala isso também? É uma outra pessoinha aí famosa no círculo da esquerda brasileira. Esquerda brasileira. Que fala, né? Essa parada aí de emoção e razão. Ai, ai. A doce ironia da vida. aí dá tudo errado. Então, assim, eu acho que o preço de tal coisa é muito caro, que as pessoas não têm acesso, mas a única maneira, e isso os dados provam historicamente, a única maneira... Os dados. Eu tinha um dado aqui. Os dados aqui, ó. Os dados provam que a água agora custa R$90. Pronto. Dados comprovados. maneira de você conseguir levar a produção em massa para as pessoas e baixar o preço das coisas foi através da produção em massa, que veio depois da Revolução Industrial que precedeu o capitalismo. Isso, assim, é uma coisa, é um fato, não é uma opinião. As pessoas sempre falam, mas a minha opinião... Não. É um fato. Legal. Você tirou essa informação de onde? É um fato. Fui iluminado com conhecimento. O fato me puxando pra cima. Não tem opinião. Isso é assim que funciona e pronto, acabou. E quando Porra! Renata Barreto matou a pau agora, né? É assim que funciona. Pronto e acabou. Acabou. a Zoe conta as histórias dela, é uma Asfique? repetição de dados que a gente já viu em todas as histórias. Então, quando você vê Uma repetição de dados. Fica repetindo o mesmo número. a bibliografia do Lenin, do Stalin, A bibliografia do Lenin e do Stalin. A bibliografia dos caras. Tá lá. Tá lá, os dados se repetem. as pessoas que vêm de Coreia do Norte, de Venezuela, Venezuela não é socialista. de vários países da África que também estão sob regimes socialistas. Quais? Eu gosto que a galera gosta de falar isso, né? Justificar muitas vezes a pobreza que existe em muitos países africanos pelo socialismo implementado na África. Eu pergunto, aonde tem socialismo na África? Aonde tem? Ninguém fala qual país, né? Países. Quem, né? A não ser que ela ache que a África é um país, né? Nossa, velho. Ele não leva em consideração uma paradinha chamada colonialismo, escravidão. Não. Isso aí é passado. Isso é passado. Vamos esquecer, pessoal. Esquece isso daí. É sempre a mesma coisa, mas, de alguma forma, socialistas brasileiros de outros lugares acham que vai funcionar quando eles fizerem. Aí vai mudar alguma Eles coisa. acham que eles são mais inteligentes. Eles são mais inteligentes. São capazes de colocar o negócio pra funcionar aqui. Com certeza. É exatamente isso. A gente acorda todo dia falando, eu sou inteligente. O socialismo vai dar certo aqui, porque eu sou mais inteligente. Eu sou mais inteligente. É por isso que vai dar certo. Eu acho que é o Gianetti que ele chama isso de princípio da contra-indução. Ele fala que uma experiência que deu errado deve ser testada até uma hora Milhões que de vai dar vezes. certo. Mas não vai dar certo nesse caso. Não, muito bom. Porque o experimento científico é mais ou menos assim, você tá ligado, né? Você tenta várias vezes, com várias
várias variantes é ótimo, né? Com muitas variáveis diferentes até o negócio encaixar. Mas o experimento científico ele é um pouco diferente de sociedades humanas, né? É só um pouco, assim, ó. É isso aqui diferente, né? Mas, Zoe, por favor, continue aí com essa questão. Vocês viviam, então, de vender as coisas no mercado negro? Minha mãe, ela vendia coisa no mercado negro e a gente traficava também, porque a gente era... É vida louca. A gente não tinha medo do Fidel, não. Se a gente fosse realmente de Cuba, né? Não, eu traficava não. Como é que é quando você consome? Contrabandeava? Não, a gente comprava frango no mercado negro, então a gente era... Um revendedor. Não, é pra comer mesmo. Você consumia o mercado negro também. Exatamente. Você comprava frango no mercado paralelo. E daí? Ó, eu compro CD pirata. Eu compro o jogo do Sonic na 25 de março. Vocês vendiam algumas coisas e compravam frango lá? Exatamente. A gente comprava frango, enfim. Lá funciona desse jeito e para sobreviver a economia de Cuba, eles fazem isso, eles fazem essa vista grossa. Então minha mãe sempre foi muito empreendedora lá em Cuba. Ai, caralho. É o empreendimento maluco. Maluco. Usuário, eu lembrei a palavra, usuário. A gente era usuário de frango. Usuário de frango. Confundiu com a palavra traficante. Já sabe, né? Já sabe. Porque era proibido vender comida nesse mercado, assim? Não, amor, entre era aspas? proibido consumir coisa que era ilegal. Era proibido. Em Cuba, todas as drogas são proibidas. E frango. Por isso que, ai meu Deus. Por isso que ela falou traficava, né? Porque todo mundo sabe que o frango é um dos objetos que foram perseguidos durante as revoluções socialistas, né? Então, tem essa, né? Então lá não pode comer frango, é proibido. Se você come frango, você é preso. É isso que acontece. Porque, assim, as pessoas que vendiam esses frangos e vendem ainda, trabalham em indústria e tal, e eles roubam do trabalho. Eles roubam Eles roubam frango do hospital? O que os caras fazem, velho? Sai com a caixa de coxa e sobrecoxa? Não é possível, mano. Ai, meu Deus do céu, que negócio ruim, velho. Que fique horrível. Não, a não sei o que eles estão falando. Não, eles saem com os carregamentos das tirinhas, aquelas tirinhas de frango insossa, que é comida de hospital, sabe? Vende. Sai vendendo, vou vender frango. Entendeu? E aí vem É um contrabando mesmo. E essa contrabando de indústria, mercadoria. Por exemplo, Igual lá tem no tudo Brasil. é estatal, não tem uma empresa privada? Nenhuma. Não tem. Agora eles abriram algumas brechas, mas não de empresas. É para casas, para você alugar para turista. E não é sempre. Eles abrem por um período e fecham. É que a galera acha, né, que o comércio, a vendinha e tal, nada disso constitui empresa privada, né? Empresa privada é só a Amazon, é só a Microsoft, enfim. E aí abrem, depois que a economia começa de novo, e abrem de novo e fecham. Então não é todo mundo que tem... Imagina se houvesse uma medida internacional que impedisse com que outros países comercializassem e melhorassem a vida econômica de Cuba. Ainda bem que isso não acontece lá, né? Ainda bem que a gente não tem um embargo econômico rolando lá. Como abrir esse negócio. E os impostos são altíssimos, então a maioria tenta ao máximo fazer... Ilegal, claro. Exatamente. Mas isso é o maior estímulo, né? Além de tentar acabar com as leis do mercado, eles estimulam que as pessoas não façam nada por vias legais. Não tem como, né? Ninguém vai sobreviver se fizer pelas vias legais. Exatamente. Não faz sentido. É tipo no Brasil. Então, assim, você não sobrevive se não for dessa forma ilegal. Você como vender para ganhar dinheiro e também para consumir, porque assim, minha avó, meus avós moram lá ainda, e ela tava me falando, a cesta básica em Cuba é 5 ovos por mês por pessoa. Isso não dá para nada. Isso eles recebem do governo. Da caderneta. Recebem não, né? Você compra. Gente, Lá nada de racionamento. graça. 2021 ainda existe racionamento em alguns... A galera não leva em consideração também as condições econômicas que existem pra comprar uma cesta básica no Brasil. E, mano, de onde a Zoe tá tirando essas informações, assim? Que é isso, né? Ela pode estar só metendo ali um freestyle muito doido, só pra legitimar a fala dela, né? Que eu acho que é o caso. As pessoas que acham que é de graça, né? Que a ditadura dá ovo de graça. Não, eles compram. Então, assim, 5 ovos por mês por pessoa, carne é Ué, você não acabou de falar que só existe empresa estatal e que é feita a distribuição? Como que elas compram, então? vermelha. Não é todo mês que tem.
frango, não é todo mês que tem. Então, assim, na minha vida, eu passei a maior parte do tempo comendo frango. E eu era privilegiada. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Porque minha mãe mandava um dinheiro pra minha avó pra ela comprar uma caixa de frango. E aí, essa caixa tinha que dar pro mês todo. E era frango todo dia, frango todo dia. Seus avós estão lá ainda. Meus avós estão lá ainda. Então, deixa eu terminar essa, Sim, por favor. a história. Daí, a gente pode até falar deles lá. Porque todo mundo pergunta por que ainda moram lá. Aí, ok, depois de 3 anos, depois de quase 4 anos, minha mãe veio pro Brasil. Ficamos com os nossos avós maternos. E aí, depois... ela veio sem vocês. Sim. Eu achei que ela tinha trago vocês Não, já. minha irmã tinha 3 anos na época. E você 7? 9. 9. E aí, depois de 3 anos, eles conseguiram tirar a gente de lá por reunião familiar, né? Tem essa lei aí de reunião familiar. Depois de muita burocracia, de muito dinheiro. Nossa, meu pai é um homem muito trabalhador, sabe? Eu tenho muito orgulho. E aí, depois desses 3 anos, eles conseguiram. Exatamente, Sapominho. A pessoa fica falando. Porra, velho. E ainda mais é que a gente vê que Cuba é um país que sofre o cerco que sofre, com as dificuldades econômicas que sofre. Porra, não dá pra acreditar em qualquer coisa. História da carochinha. Conseguiram tirar a gente de Cuba. Meu pai conheceu a minha irmã do meio com 5 anos. Me viu com 12. E nesse tempo, minha mãe engravidou aqui, da minha irmã caçula. E não estava nos planos, porque imagina, um casal de imigrantes, sozinhos, assim, porque a família, né, parente, não ajuda muito. E com uma criança. Mas é sempre uma bênção, né, quando vem. E aí acabou sendo uma bênção, porque ajudou a gente a sair de Cuba, tendo uma irmã brasileira. Então eu falo que é um presente de Deus, a minha irmã caçula. E aí a gente se reencontrou em 2011, final de 2011, a gente veio pro Brasil. E ficamos todos... Que loucura. E a gente conheceu a nossa irmã caçula com quase 3 anos. E vocês ficaram, então, com seus avós lá? Com os meus avós Aí, lá. Por que você ia explicar agora? Por que Meus que avós- seus avós seguem Meus lá? avós têm cidadania espanhola, então eles podem entrar e Tá explicado. Tá explicado. sair quando bem eles quiserem. Só que é o seguinte, meu avô, ele é comunista. Numa época da vida ele foi, atualmente ele não defende. E até me ajuda a conseguir informações, assim, de dados Ele é basicamente um espião. É isso. e tal. Então, assim, ele é muito sistemático. Ele vive na mesma casa há mais de 60 anos. Uhum. Então, pra ele é muito difícil deixar aquilo. É aquele negócio, né? Velho é cabeça dura. O ser humano Nossa, que idiota, velho. Que comentário escrotinho. Nossa, velho. Que comentário de idiota. Nossa. Totalmente desnecessário. Totalmente. Para. é, antes de tudo, um ser que se adapta a Um qualquer ser que coisa. se adapta. Ele se adaptou. E também tem uma Exatamente, questão ele veio pro cultural, Brasil né? de Tá tão visita. Nossa, que raiva. Renata Barreto fica interrompendo a menina, velho. acostumado com isso, que às vezes ele fala, eu já não tô mais na idade de mudar. Eu entendo. Exatamente. Exato, ele já tá Aí ele acostumado. veio de visita aqui e ele achou muito diferente mesmo a realidade, sabe? Quem diria que a realidade em outro país, de outra colonização, de outro tipo de sociedade que você montou é diferente, hein? Quem diria, né, meu? Quem diria? Estou verdadeiramente surpreso. E aí minha avó é capitalista. Que loucura. E ele é católica. A avó dela é capitalista. É dona de um latifúndio de cana-de-açúcar. Então, assim, uma pessoa religiosa, é impossível concordar com aquele sistema, sabe? Aham, é bem isso mesmo. Quando você recebe ali a comunhão, no caso da avó, né? Você automaticamente acabou o socialismo. Acabou. E meu avô já não é muito. Entendi. E aí minha avó é companheira, né? Eles estão juntos há mais de 40, 50 anos, Aham. sabe? Tipo, ela casou com 18. Então ela faz companhia pra ela lá e por isso eles estão lá. E por minha lá? avó, ela sai de vez em quando, vai para os Estados Unidos, como ela tem cidadania espanhola, compra coisas pra revender em Cuba. Eu gostaria muito de ver o passaporte da Zoe. Porque ela deve ter cidadania cubana, né? Fica aí o desafio. Acaba Entendi. que eles têm uma fonte de renda boa, com esse privilégio de poder. Esse privilégio, né, vejam? De Não. poder sair quando quiser. Pior que não, eu tenho umas conversas aqui no WhatsApp, minha avó me manda assim, eu mando, né? Vô, como vocês estão? Aí ela só fala assim, mal, tamo morrendo de fome. Parece verídico. Nossa. E eu fico tipo, vô, pelo amor de Deus, não manda isso assim tão direto, né? Pô, ainda pede pra véia criptografar o Zap Zap? Ah, como se espionagem não fosse um negócio que acontecesse no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar.
Só em Cuba. Só em Cuba. Dá uma fingida. O eufemismo, né? Estamos Tenho de aqui, dieta. ela só manda assim, estamos morrendo de fome, Zoe. E Nossa. pior que assim, por mais que você ajude financeiramente, Não- às não vezes dá, não né? tem a coisa que Pra precisa comprar. pra comprar. Dinheiro é meio de troca. Se não tem nada sendo produzido lá ou não tá fácil trocar, não adianta. Não adianta nada. Mas sobre Ó, economia 2, velho. Dá a pra comer papel. internet que você falou, eles conseguem o WhatsApp? Na minha essas- época, era completamente proibido Sim. ter acesso à internet. Agora está mais liberado, porque eles precisam de dinheiro. A ditadura cubana precisa de dinheiro de alguma forma. Porque eles não criam nada, não tem economia, nada. Talvez porque não pode. Mano, a maior parte das iniciativas econômicas cubanas vem da China. O segundo país que mais faz comércio é a Espanha. Mano, o embargo é uma parada muito sinistra. De verdade. Porque ele não só impede as empresas privadas de terem negócio, como ele impede também que Cuba utilize qualquer sistema tecnológico ou de qualquer coisa que seja sediado ou que tenha fonte nos Estados Unidos. Então, quando a gente usa o cartão de crédito, né, Visa e Mastercard e tal, o que acontece é que esses centros de crédito financeiros estão nos Estados Unidos. Então, o sistema de pagamentos internacional não pode ser acessado em Cuba porque Cuba sofre um embargo. E aí você tem essas duas bandeiras, né, que comandam praticamente o mercado de créditos internacional. O que você faz com relação a isso? Como é que você sai dessa situação? Tá ligado? Exatamente. Fala que não tem coisa mesmo com dinheiro e apoia o embargo. Isso não faz sentido. Quer dizer, você é burro. Fui pesquisar um pouco sobre a gente isso. estava estudando sobre isso. E, a princípio, a única coisa que traz dinheiro é justamente o turismo. Não né? é a única. Não era isso que eu ia falar. Tem o turismo, que é Mas forte. médicos também. Mas tem esses apoios de outros governos simpáticos. Capitalistas, Mas uma né? das coisas. Com regime capitalista. É, Um os capitalismo países- entre aspas, né? Não, ok. Tinha financiamento do Brasil, da Venezuela, Sim, mas então. esses países, né, o Brasil acabou não financiando mais de várias formas. Tinha muita coisa do BNDES ali no meio. Que é basicamente o que a China faz, o que os Estados Unidos fizeram com o plano Marshall. Mano, a pessoa não manja nada de economia, de geopolítica, não manja nada, velho. Mas Venezuela financiava muito Financiava Cuba, né? muito. Não, mas mandava muita grana. você tem alguns pontos de sustentação do regime cubano. Até 91, União Soviética, né? Cuba era um grande produtor de açúcar, era um parceiro comercial dos americanos. Aí veio a Revolução Nossa. Bom, vamos lá. em 59. Inicialmente, Parceiro. É a nova. Mano, é igual hoje em dia no mundo do trabalho que a galera te chama de colaborador, né? Você não é um funcionário, você não é um trabalhador, você é um colaborador da empresa, é a mesma coisa. Cuba não era uma semicolônia dos Estados Unidos, não era um puxadinho. Um país colaborador, era um país parceiro dos Estados Unidos. Puta que pariu. os Estados Unidos apoiaram a Revolução. O cara não meteu essa, velho. O cara não meteu essa. Não meteu. O cara não estudou história, velho. Eles acharam que estavam tirando uma ditadura do Batista. Eles falaram, A ditadura que eles apoiavam. vai ser uma democracia. Eles não De acharam que repente, dava pra ser pior, o né? Fidel falou, não, é minha ditadura. Mas sabe por quê? Isso, o Fidel chegou lá em Havana e falou: é a minha ditadura. A minha ditadura. Bateu no peito. Cara, o Fidel tirou a camisa, mostrou aquele peito cabeludo malhado e falou: essa é a minha ditadura. Minha ditadura. Acabou. Também elas apoiaram. Meu pai ele é muito conhecedor dessas histórias por causa da máfia. Na época, eles se reuniam Aparece em muito Cuba. bem no Poderoso Chefão E isso. sim, e o Batista A máfia que se reunia em que época? A da Revolução ou a do Batista? se recusou a entregar, entendeu? E aí os Estados Unidos retiraram o apoio também. Ah, entendi. Só cabe dizer uma coisa, Ah. essa história eu também conto no curso, quando eu fui pesquisar, eu achei umas coisas assim, uns dados, que tinha várias De novo, achei uns dados e 60% da população cubana passa fome. Esses são os dados. pessoas, inclusive jornalistas cubanos, já morando nos Estados Unidos na época, que avisavam muito nos Jornalistas cubanos que moram nos Estados Unidos. Fonte confiável. jornais, falavam, olha, se os Castro tomarem o poder em Cuba, eles nunca mais vão sair. E a revista, isso depois, né? Nunca mais vão sair, nunca mais. A revista Time colocou como personalidade do ano. O Fidel foi para os Estados Unidos dar entrevistas, que eu até coloquei no meu Instagram outro dia, que ele fala, não, eu não sou comunista de jeito nenhum, eu respeito os direitos. Aí o cara pergunta para ele, mas o senhor não fuzilou pessoas? Ah, fuzilou, mas não foram muitas, eram criminais. Pouca coisa. E aí, em É engraçado, né? Porque primeiro eles tiraram os dados, né, de lugar nenhum. E segundo que... Ainda bem que nos Estados Unidos não tem pena de morte, né? Ainda bem que a polícia não mata as pessoas, né? Nos anos 60. Ainda bem que não tinha perseguição racial lá, né?
É bobagem, bobagem. Em 1964, Che Guevara foi na ONU e falou abertamente, tem esse discurso também coloquei no meu Instagram, dizendo, fuzilamos e vamos continuar fuzilando porque são inimigos da nação e tal. Então, uma coisa importante... Pero no mucho. Pero mais ou menos. São os que precisavam. Uma coisa importante, assim, Sem perder a ternura. Os comunistas, eles distorcem todos os conceitos. Então, o conceito de democracia, o conceito de liberdade... Porque é isso, né? Todos esses conceitos nasceram puros e do nada. Então eles têm todos a mesma interpretação, a mesma visão, o mesmo processo de criação. Todos. O conceito de justiça. E isso vem desde a União Soviética. Então, perguntavam para Lenin, mas você tá aí mandando matar as pessoas, etc., sem ter um tribunal justo, né? Sem ter um julgamento justo. Ele falou, mas o julgamento é uma definição burguesa. A gente tem que definir a justiça de acordo com os nossos interesses revolucionários. Uma pessoa antirrevolucionária, Claro. ela não tem direito... Claro! Onde que isso tá errado? Porque a justiça num sistema burguês, ela vai operar de um jeito que privilegie certos aspectos da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, tá ligado? Então você tem essas dinâmicas diferentes. Da mesma forma que se eu altero o aparato do Estado e o que ele significa que eu também vou ter que alterar o aparato legal. A justiça e o conceito de justiça, o conceito de liberdade de expressão, todos são burgueses para eles. Então, Com por isso certeza que ele hoje em falou dia isso. ainda confundem muito isso. Lutamos pela democracia, mas a democracia, o conceito de democracia deles é completamente distorcido do que é o conceito de fato, de democracia, de liberdade, de justiça. Isso, porque dos Estados Unidos ou da Inglaterra é o conceito verdadeiro de democracia. Democracia dos senhores, só se for, né? Então isso acontece desde sempre e continua acontecendo mesmo com todas as informações disponíveis, o que para mim é chocante. Não, mas teve esse ponto realmente. Eles foram surpreendidos com a mudança, entre aspas, do Castro. Só que até 59, Cuba era um país que era capitalista. Antes de Las Vegas ser Las Vegas, Cuba era Las Vegas. Super desenvolvido. Aparece no Poderoso Chefão, tinha um monte de cassino, hotéis de luxo. De repente, os Castro entraram. O Fidel, gente... Muito legal, né? Você imagina, você ter um monte de cassino, de hotel de luxo, né? Imagina que legal. E a população passando fome. Camponês se fudendo, morrendo. Deve ser bem maneiro. Deve ser bem legal, viu? Deve ser bem legal mesmo. A gente chamou de ditador, mas sendo justo, não foi um ditador. Porque de 59 a 76, ele foi primeiro-ministro. E de 76 a 2008, foi presidente. Então, mudou o cargo. E olha que quando ele entrou, ele deu entrevista pra um jornalista americano, e na entrevista o jornalista questionou, nossa, se vocês são tão democráticos, por que você não libera as eleições democráticas pra você ser eleito? Porque o povo me quer no poder. Não, aí ele falou assim, não, eu vou convocar eleições, mas agora não, tá muito recente, tem que se estabelecer a revolução, Mas não sei o quê. Chávez Nunca falou aconteceu. Parece verídico também. Parece verídico. Nunca aconteceu. Espera uns 60 anos que seja. E ainda, Entendeu? não, e outra coisa, Seja na Constituição da época, só podia ser presidente com 34, 35 anos, se eu não me engano era 34. E o Fidel tinha 33. Ó, um criminoso. Chama o Sérgio Muro pra prender ele. A primeira coisa que ele mudou na Constituição foi isso. E isso é muito bom, isso é muito bom. Porque eu tava falando com a Malu, eu tô lendo um livro que fala da história do Alexandre o Grande, né? Que é o Vidas Comparadas do Plutarco. E teve uma hora que o Alexandre ele queria tomar, agora eu não lembro qual que era a região, acho que era a cidade de Tiro. E aí ele chamou um adivinho e o cara fez uma profecia, né, que favorecia a tomada dele da cidade. Só que a profecia falava o seguinte: você vai tomar essa cidade até o último dia do mês. E já era o último dia do mês, era dia 30. O pessoal falou, não vai dar. E o Alexandre falou, não, então esse aqui não é mais o dia 30, agora esse aqui é o dia 28 do mês. Ele alterou o calendário pra que aquilo favorecesse. Obviamente. Aí deu certo, né? Então é a mesma coisa. Os tipo caras... Parece verídico também. Dilma que alterou a tabela de classe média, né? Pra dizer que os brasileiros tinham agora ascendido a classe média, mas aí a classe média ganhava de 291 a 1.090 reais. Qual era tinha um programa que a Dilma falava que era de ensino técnico, você lembra o nome? Ou Pronatec? Pronatec. Pronatec, ela falou, não sei quantos milhares de pessoas fizeram Pronatec. Depois eu vim a descobrir que eu fiz o Pronatec. Sabe por quê? Porque ela botou todos os cursos do Exército dentro do Pronatec. Então, quando eu fiz o Que curso já iam básico paraquedista, acontecer. eu fui aluno do Pronatec. Só que era um curso que já existe desde a Segunda Guerra Mundial. Cara, Ela só mudou. falsificação de dados não começou ontem. Sim, Pois é, né? deixa a Zoe falar. Não, Mas é engraçado, né? Dilma socialista. Eu queria da falar... internet. Ah, sim, mas eu queria falar só da fonte de financiamento. Então você tinha um apoio de Não outros governos deixa. simpáticos. Imagina que agradável participar desse podcast.
Isso É que tem acabou. muita coisa. É, tem muita coisa. Isso acabou em 91 com a União Soviética, diminuiu, na verdade. Aí ele começou a parasitar a América do Sul. Parasitar a América do Sul. Aí entrou na história Brasil, Argentina, Venezuela, como a Renata falou. Eles tinham o turismo, que foi liberado a partir de 94, mas uma das grandes fontes de renda hoje é o envio de dinheiro de cubanos que saíram de Cuba Sim, para as pessoas que É estão o em Cuba. cordão umbilical, que eu falo que até hoje a gente não E é- consegue cortar quando sai de Cuba. Como os médicos, Família mais tá lá, pô. médicos mandam também, né? Só vamos terminar esse negócio da internet, porque eu lembrei agora que eu já postei no meu story até, eu tava indo recarregar, né, um celular da minha avó. E aí eu vi 8 GB de internet. Chuta, quanto? R$1.000. R$1.000. Parece Você Aí, verdade. acha? pessoal, você que é E é aquele negócio, né? Como é que você acessa a internet se você não tem acesso às antenas, à tecnologia pra produzir, pra baratear? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Fica bem difícil.